feitos antes e há toda uma dinâmica à volta e uma homenagem, se pode dizer, mas o filme vai muito além disso. E eu gostaria de saber, antes de mais, o antes disto tudo acontecer, como é que foi o encontro com os passos de vocês dois antes de começarem a filmar. É uma curiosidade que... Espera aí, eu estou aqui o tempo todo. Ok. Quando tu dizes um encontro com os passos... O primeiro vosso encontro, depois da proposta estar mais ou menos desenhada para vocês, foram aos lugares. Essa primeira, para vocês, para mim e para nós, porque depois foi assim naturalmente é sempre impactante. Depois há muita coisa ali, no que parece vazio, há coisas cheias. Há uma Lisboa que se transformou, ou retransformou, ou reconfigurou-se, não sei. Eu gostava de saber como é que vocês encontraram estes lugares a primeira vez, esta intuição. Bom, nós começamos a pensar neste projeto muito antes da pandemia, e se calhar a pandemia aqui também tem um papel importante. Nós começámos a pensar neste filme exatamente pelas razões pelas quais eu disse logo na introdução, que é a razão, e o João Pedro e eu gostamos muito de, quando passamos em sítios onde foram filmados filmes, gostamos de olhar para esses sítios. E há muito tempo que nós nos apercebemos que por baixo da nossa janela era um decor dos Verdes Anos, e não é um decor qualquer, curiosamente. Mas para isso teríamos de voltar aos Verdes Anos, mas seja como for, é o momento em que a Hilda dá a mão ao Rui, portanto, ao Júlio. E a personagem da Hilda, uma mulher, que agarra na mão dele. Uma coisa que é curioso, não é? Porque estamos em 1963 e de repente temos uma mulher que tem uma série de ambições, não quer ser só aquilo, e é ela que toma a iniciativa. E nós sempre achamos isto um ato de amor muito, muito moderno, ser a mulher que toma a iniciativa de agarrar a mão do homem, ou seja, a consumação, digamos assim, do namoro é uma iniciativa da mulher. E nós, da nossa janela, olhávamos para ali e pensávamos, se calhar um dia temos que revisitar estes locais, muito antes de pensarmos sequer na ideia de filme. Mas não é só esse, há tantos. E Lisboa tem mudado muito. Eu espero que este filme não seja, de modo algum, visto com um sentimento saudosista, porque não foi nada essa a nossa intenção. As cidades mudam da mesma maneira que nós mudamos para melhor, mudamos para pior, enfim, não interessa. Vamos procurar os locais. Nós tínhamos o guião e o guião planificado com as localizações dos lugares. Não é como se faz agora. Hoje as planificações são muito específicas, os sítios, é tudo muito específico. Na altura era tudo um pouco abstrato. Eu posso-vos dizer, por exemplo, que o prédio onde a personagem que Isabel Ruth trabalha, vem descrito, que era aliás a casa dos pais do Paulo Rocha, vem descrito como apartamento de luxo, prédio de luxo, ponto final. Ou seja, não há localização, é um prédio de luxo. Nós sabíamos que era ali que o Paulo morava, mas nós fomos tropeçando nesses pequenos problemas, que é onde é que isto fica. Porque nós olhamos para o filme e parece que reconhecemos aquilo tudo, e de alguma maneira nós, do filme original, estou a dizer, e sim, realmente reconhecemos, mas depois onde é que ficam especificamente? Houve um trabalho quase de
eu não sei se esta expressão existe, mas de arqueologia urbana, encontrar os sítios. Porquê é que nós quisemos voltar a esses sítios? Talvez porque eu e o João Pedro gostamos de saber como é que as coisas eram antes de serem como são. Talvez, e agora é um julgamento de valor, que é o meu julgamento de valor e eu assumo, talvez porque eu acho que as coisas poderiam estar muito melhores do que estão. Talvez porque nós em Portugal temos pouca consideração por algumas coisas que devíamos ter mais consideração, ponto final. Porquê voltar? Bom, para já porque os verdes anos são... Os verdes anos mostraram-nos que Portugal podia ser moderno, de alguma maneira, não é? E mais, o Paulo mostrou-nos que havia uma Lisboa moderna que o cinema português nunca mostrava. E que não precisávamos ser todos pobrezinhos e felizinhos e felizes. Aliás, é uma expressão qualquer antiga, não é? Pobretes e alegaretes, coisa que velha, não é? Quer dizer, haviam outras pessoas, havia nova arquitetura, havia novas maneiras de estar na vida. Havia mulheres que tinham ambições, mesmo que a ambição fosse deixar de ser uma empregada de servir e ser uma costureira, mas pelo menos era uma profissão. E ao mesmo tempo havia estes rapazes que vinham de Lisboa com uma ambição, obviamente, ambição de subir na vida, de ganhar dinheiro, mas que percebiam que tinham que emigrar porque não havia alternativa, mas que continuavam a acreditar que as relações entre um homem e uma mulher eram muito tradicionais, e de repente surge esta mulher que se impõe. Ou seja, há uma série de coisas no filme original que nos atraem, que nos atraíram desde sempre. Para além de, obviamente, a cinematografia, a ideia da novela vague portuguesa, a maneira de filmar. Há uma história, que se calhar é uma história que algumas pessoas, quando veem os verdes anos, não exploraram tanto, que era uma coisa que nos fascinava. E depois voltar aos locais, sabes? Esta ideia de voltar. Não nesta ideia bonita ou não bonita de o antes e depois. Ai, era tão giro, agora não é. Não é isso, mas voltar. E esta coisa extraordinária de ver que há sítios que são iguais. É só preciso olhar. E a única coisa que nós queríamos era isso. Ter tempo para olhar. Mas não. Parar e olhar. Que é uma coisa que... É uma coisa que algum cinema se esqueceu. Que o tempo... Isto não tem nada a ver com a duração dos filmes. Ou seja, não é por o filme ter 6 horas que se olha mais ou menos. Não é isso. É olhar, só olhar, o prazer de se olhar, de se ver. Não sei se... Mas não respondi à tua pergunta. Não. De alguma maneira respondi. Não é preciso responder. É isso. Eu preciso de contracena. Se faz favor. É alguma questão? Quer dizer, embora, se quiser ficar calada, para mim está perfeito, está lindo e tal, e não sei o quê, mas já agora ajude-me, por favor. Não é? Sim, este encontro parece agora como é que foi. Não, é por acaso você, porque isto está a funcionar, estão a ouvir aí você estava a perguntar, estava a sugerir que alguém perguntasse coisas, não é? Porque eu gostava mais de ouvir vocês do que a mim própria. Gostava... Já eu ao contrário, não é? Gosto mais de me ouvir a mim próprio, claro. A gente sabe isso. Não, eu gostava porque é como a história do elefante, não é? Cada uma pessoa palpa uma pedra, o que é o elefante? É assim uma espécie de um presunto, o outro palpa a orelha, então e o que é o elefante? É uma paisagem, uma folha, cada pessoa, a minha visão do filme,
é muito particular porque eu estava muito curiosa de ver este filme. Como vocês viram, eu tenho pouca participação. Não, estou a falar em questão de tempo. Não, é verdade, o filme dura não sei quanto tempo e que eu tenha lá 10 minutos, quer dizer, em comparação com 1 hora e não sei o quê, é natural. Este copo está com água assim e este já está quase vazio. Portanto, é a mesma coisa, não é? Não, não é? Não, no entanto, a água é a mesma. A água é a mesma. Só que um está mais cheio e outro está mais vazio. Pronto, portanto, isto não é nenhuma censura, não é nada, é só um facto. O filme tem imensa paisagem. Para mim, eu sentei-me e vi paisagem e gostei do que vi. E fiz a minha leitura dos Verdes Anos. Obviamente, para quem não viu os Verdes Anos, é um bocadinho intrigante e pode ser até uma seca para algumas pessoas, porque são pessoas que não sabem apreciar. É a mesma coisa que os filmes de Manuel de Oliveira. E eu gosto dessa comparação. Quem sabe fazer leitura e quem é paciente consegue perceber o que é que se passa ali naquelas imagens. E quem não está interessado sai da sala ou fica, diz que é seca, mas aguenta-se porque é tímido e não quer sair e não quer fazer barulho. Ou porque já gastou dinheiro do bilhete. Exatamente, pronto. Isso agora podíamos falar aqui de muitas hipóteses. Mas o que eu digo, o que é que eu não quero, realmente eu não estou na cabeça dos outros, estou na minha. Portanto, eu posso falar da minha experiência. E a minha experiência é que foi agradável este convite para eu, com a minha idade, a minha tenra idade, participar neste filme. Achei interessante recordar os Verdes Anos. Estou muito agradecida ao Paulo Rocha, aos Verdes Anos. Não sei se, por um lado, estou agradecida e, por um lado, meti-me nesta vida de atriz que não tinha sido bem a minha escolha, mas calhou, pronto, e eu aproveitei. E realmente, o que é que eu vejo neste filme? Eu vejo aquela, por exemplo, vocês viram algumas pessoas, claro, há aqui gente muito jovem, e as pessoas da minha idade já é diferente, e pessoas que vão ao cinema também é um bocadinho diferente. Aquela sala de recreio, que era uma sala de recreio, onde foi feito o baile dos Verdes Anos, em que a Hilda dança com ele, com aquela música belíssima dos Verdes Anos, era o amor que chegava e partia, essa história toda. E aquilo era uma grande sala de recreativa, onde ia mais ou menos as criadas, e as empregadas, e os sapateiros, ou enfim, baixa burguesia, não é? E depois aquilo transformou-se no Beleza. Por isso não, se me permite, Isabel, desculpe interrompê-la, ainda antes disso tivemos as noites longas, dinamizadas pelo extraordinário e único Zé da Guiné, que aliás, a razão pela qual nós filmamos um boné anos 40 lá perdido é, no fundo, uma pequena homenagem ao Zé da Guiné, que usava sempre umas roupas anos 40, muito... Mas não se chamava Beleza na altura ainda se chamava eram as noites longas. Ah, bom, é porque eu posteriormente foi então o Beleza. Pois, mas esse período eu estive fora 10 anos. Pois. Portanto, não, eu estive lá dentro 10 anos. Eu nem Beleza, nem frieza. Mas peço desculpa porque interrompi o raciocínio. Não, tudo bem. E agora, quando está em ruínas, não é? Como vocês viram, aquele espaço. Não, eu estava a falar do Beleza porque ele está todo pintado, encarnado, não é? Eu lembro-me do vermelho, não é? Ele pintava aquilo. Eu ainda me lembro quando voltei de fora, que eu tive 10 anos fora, ainda fui ao Beleza porque achei muito curioso em que se tornou aquela sala dos Verdes Anos, daquela. E está em ruínas. E aquela, eu tenho que falar que especialmente, acho que a música é absolutamente incrível neste filme.
Foi quem é que... Séverine Ballon é realmente uma reinterpretação, é uma solista de música contemporânea, que fez um trabalho lindíssimo. Sim, Eu acho, não é só bonito, mas é tão sugestivo, porque quase conta a história. Há momentos muito dramáticos em que ela pega em bocados, porque algumas pessoas dos Verdes Anos lembram-se simplesmente da canção. Mas depois há ainda muita música do Paredes pelo meio, não é? Que muita gente não recorda. E ela, como uma grande música que ela é de nacionalidade, não é francesa. Ela é francesa. Ela soube pegar naquela música toda do Paredes, que começa no princípio do filme e acaba, não é? E há momentos muito dramáticos. E pronto, a minha visão foi que eu reconheci, e acho que pessoas que se lembram dos Verdes Anos, que viram recentemente ou que ainda se lembram, é claro, eu estava lá e eu conheço quase todos os recantos. Portanto, para mim, a primeira vez, esta já é a segunda vez que eu vejo o filme, eu segui, para mim, foi muito emotivo, foi muito dramático, porque porque os Verdes Anos há ali um peso tremendo, porque a Hilda quer-se ir embora, ela quer-se ir embora e realmente eu fui-me embora. Os filmes que eu fiz, agora que não me ponham filmes em que eu vou morrer, senão morro mesmo, não é? Isabel, neste nós ressuscitámos-la. Exatamente, puseram-me a todo vapor ali a dançar a marcha. E eu sei que foi uma cena complicada, seria para qualquer pessoa, porque estar deitado e levantar com alguma dignidade física, sei que foi complicado, mas... Não, o que foi complicado foi o dia que nós éramos para fazer essa cena, que tive até às 5 da manhã, não é? Estivemos ali à espera, foi em pleno, também foi quase a do Covid, não foi? Se queremos mesmo falar sobre isso... Não, mas houve momentos em que pensei que era o fantasma do Paulo que não nos queria deixar filmar aquela cena. Mas rapidamente passou. Porque, recorda-se, Isabel, que tínhamos tudo preparado, a Avenida dos Estados Unidos da América e a Avenida de Roma parada, enfim, produção não terá achado graça nenhuma. Não, é que aquela coisa daquela grua gira que tem 30 metros, que é telecomandada e não sei o quê, resolveu que naquele dia não queria trabalhar. Portanto, nós não podíamos filmar. E, se recorda, no filme original, de 1963, o Paulo queria ter filmado a cena final com uma grua que subia 30 metros, de modo a filmar o Júlio encurralado pelos carros e pelos faróis. Não funcionou e ele teve que decupar a cena e fazer por recortes, não é? Aliás, por fotogramas. Corta. O nosso objetivo desde o início era filmar essa mesma cena, mas consigo a interpretar uma canção da sua autoria, mas exatamente com a mesma técnica, não é? Com a grua, não é? A Isabel a sair do prédio, a grua a subir 30 metros, de modo a ser filmada de cima. A primeira vez a grua não funcionou, tivemos que anular. A segunda vez, coisa maravilhosa que se viu. Mas são ossos do ofício, isso. Pois, são caros, mas são. Mas foi... E o que é que eu queria dizer por isso? Eu queria dizer que no cinema acontecem estes riscos, não é? Quer dizer, e ao mesmo tempo eu queria falar da coragem que nós todos tivemos de continuar. Eu já estava doente porque a seguir tive o Covid, não é? E portanto eu só queria dizer como quando uma pessoa a coragem que
que é preciso ter para levar as coisas a cabo, e isso contou também para mim como uma coisa positiva, não é uma coisa negativa, porque depois voltámos a fazer a cena, mas eu acho que também há histórias quando se filma, e esse dia para mim foi um dia incrível, mas também ao mesmo tempo glorioso, que eu aguentei ali até às 5 da manhã e compreendi perfeitamente o drama de que o rapaz não conseguiu pôr aquilo a funcionar. Mas não é uma crítica. Não, por amor de Deus, não, eu não estava. Não, de modo algum. Não. Assim já estou mais aliviada. Não, desculpe. Foi, talvez tenha sido mal entendido. Não, onde eu quero chegar é que são também estas pequenas histórias, não é? Que não constam dos filmes, não é? Ou seja, as pequenas histórias que nós podemos partilhar com o público, que tornam também tão interessante isto que nós fazemos, às vezes até as dificuldades técnicas, e depois a possibilidade de fazermos, e depois quando está feito, quão glorioso é aquela cena e como maravilhosa está a Isabel. Agora, deixa-me lá de falar outra vez do filme. Sim. O filme pode não parecer fácil para algumas pessoas. Porque o que eu estava a dizer é que cada um tem a sua visão das coisas. Vocês, agora, as pessoas têm que perceber que este filme é uma grande homenagem ao Paulo Rocha, é uma grande homenagem ao cinema, e também a Lisboa. E posso interrompê-lo outra vez? Pode. Eu acho que este filme é uma grande homenagem a si, Isabel, sabe? Porque a razão pela qual, depois de uma tarde que eu não sei muito bem que adjetivos hei de utilizar, depois de uma tarde que passámos juntos, em que Isabel, em nossa casa, a mesma sala de onde se vê a cena dos Verdes Anos, Isabel nos tocou com a sua viola cerca de, eu não quero mentir, 30 canções, em que, enquanto eu lhe tentava servir chá de um modo assim chinês, muito aparatoso, não sei se recordam, mas enquanto Isabel nessa tarde nos cantava essas 30 canções, nós percebemos que, independentemente de todas as nossas ideias iniciais, este filme tinha que ser também, e se calhar mais do que tudo, uma homenagem ao facto de nós termos uma atriz tão absolutamente extraordinária e que tem uma vitalidade. Eu não percebo nada. Está bem, ok, esquece. E que tem uma vitalidade tão surpreendente e que, para além de ter sido bailarina, atriz, nas suas palavras, quase acidental. Atriz todos os dias. Quase acidental, é neste momento uma mulher que acabou de gravar 2 canções, corrijam-me, posso estar enganado, são mais. São mais. A Coagir? Sim. Coagir é uma canção. É só uma, pensava que eram 2. Eu já agora vou fazer publicidade, não é? Faça favor. Então, dia 25 de outubro, no São Luís, vamos cantar Carneiros, que é o álbum do Agir, o novo projeto dele, em que eu tenho lá uma canção minha que se chama Madalena. As outras são 11 canções, 10 são dele e uma é minha, portanto, se quiserem. Nós temos um bocado mais sorte porque temos 2 no filme. Olha, eu acho que é assim, vir aqui ver um filme é muito bom, mas depois vir aqui ver um espetáculo Não, depois das 30 canções que a Isabel interpretou à viola, nós acabamos por escolher 2 canções que nos tocaram profundamente. Uma canção mais
nostálgica. mais nostálgica, que nós filmámos, que nós decidimos incluir no momento, que é assumidamente um momento nostálgico, daí também ter sido filmado a preto e branco, e na qual nós aparecemos a olhar, a observar a Isabel, que começa nessa cena. E depois um final ao filme, um novo final, e aí sim temos uma... Há outras patifarias que nós fazemos pelo meio, que mudamos um bocadinho, não é? Vocês queriam acabar com com uma alegria, em vez de ser a Hilda a morrer de novo, ela renasce. Não, mas nós não podíamos matar a Hilda, que já tinha morrido. Nós queríamos era celebrar a sua vida. E o facto que para nós é tão bom estar connosco, ter a alegria que quem a conhece sabe que tem. E é uma marcha popular, é uma homenagem a Lisboa, que, como acabou de dizer, é também o filme uma homenagem a Lisboa. E como é que podíamos acabar um filme, que melhor maneira de acabar este filme do que com uma canção que é isso mesmo, que fala de Lisboa, que fala dos maravilhosos jacarandás, e que tem a Isabel linda, gloriosa, com uma alegria de viver. Ou seja, percebe, para nós é uma coisa assim, é para além do filme, existe vida. Estamos Não aqui sei os já... dois na conversa, olha, estamos aqui os dois na Olha, conversa. peço imensa desculpa. Não, mas há outra coisa que o filme tem. O filme tem a modernidade, mas também tem toda a decadência. Também tem. Porque nós vimos aquele pombo, ou aquele pássaro morto, vimos a decadência também. Portanto, este filme também é a vida e também é a morte, não é? Nós, apesar de estarmos queremos sempre fugir à morte, ela está sempre lá a lembrar-nos que a vida é passageira, pronto. Mas neste filme tem essa modernidade, tem as diferenças para mim, de uma Lisboa de há 50 anos e depois de uma Lisboa agora com as suas coisas boas e com as suas coisas menos boas. E o que é que nós devemos dizer mais? Eu gostava era também de ouvir as pessoas, Agora não é? há uma questão, não sei se colocar neste momento. Não sejam tímidos, porque Portugal sempre foi assim. Mas deixem-me só acabar de dizer isto. A primeira vez que eu saí de Portugal fui a Avignon, a um festival de teatro. Já tinha assistido aqui a festivais em Lisboa quando faziam perguntas, os portugueses não abriam boca. Era uma coisa terrível. Fui a Avignon. Era uma coisa fantástica no Festival de Teatro de Avignon. Toda aquela gente novinha tinha perguntas. Em Portugal não há, as pessoas não perguntam. Vamos lá ver, pode ser que sim. I'm sorry. First of all, thank you for the beautiful film, and I'm sorry that my questions will make you repeat yourself, but can you talk about the structure? Is it the reenactment of Vienna Chardes, or it's an inventive narrative of the whole? And could you speak about the spectral narrative inside the shots or fragments? And also I'm very interested about this technique of putting focus on the texture on the one edge and out of focus in the rest of the frame. And the last question is, can you comment dissected body parts in the beginning? Sure. Ok. Conseguiste perceber alguma coisa? Eu percebi a última parte. Eu posso responder, mas estou... Sorry, about the first question is that Is it a reenactment of... Se é um... E qual era a segunda? A segunda é sobre o que é que está fora de foco. Que há texturas. Okay. So, okay. Perhaps I should have... E agora é que eu falo. in English, sorry. Okay. If you want me to translate something to Portuguese? Can I answer Está in tudo, English? está tudo bem com o inglês? Sim. Ok, está. Obrigado. Okay. One thing I probably should have said in my introduction, but it was way too long, so therefore I did not, was this film
shot in 16 millimeters was shot like not only every frame, but every camera movement and the time of that movement shot exactly like Paulo Rocha's film in 1963. So, for example, in that what now is a garage, what you see is like camera against a white wall plus camera against another white wall. That was basically a dialogue between two characters, and that was a shot and a reverse shot. But because we took all the characters from the original film, our question is, what are we left when we take characters and narrative? So some of the crazy traveling things that you see and camera movements that apparently go nowhere, or sometimes are eventually a bit like off frame. And I can give you the example of the Tatish guy trying to open the door in the building. What you see is that the camera is not always on him, but sometimes actually goes to the left and then back to him and then back to the left. And why is that? That is basically because in the original film there was action going on and the camera was obviously following the actors, right? So all those kind of strange things that you might see, and when I say strange, I mean don't seem to have any type of logic according to conventional narrative cinema. What really is happening is that we are replicating with an almost schizophrenic precision what happened in the original film, right? And that was our premises for this film. We would shoot exactly the same as it was shot, but nowadays and without characters. Then you do see some people and stuff going around, but those are not from the original films. Those are something that we used to do since we did a feature film we called The Last Time I Saw Macau, which was, when you look at empty spaces, you can imagine things happening there. Like, empty spaces tell you stories, because empty spaces are inhabited by what we think are ghosts. Ghosts from past, ghosts from future, whatever. So basically, this idea of sometimes it's on focus and sometimes it's not. It's not on focus because, for example, if you have a character and if the original film was shooting the camera, now that we don't have the camera there, instead of shooting the back wall, we are shooting the space occupied by the character in the previous film. And that is, that's the thing. About the hand and the leg. That one, it's basically, I mean, we want it to be playful. We are dealing with something again but you really don't have to know Verdes Anos, in my opinion, to enjoy this film. I mean, I would love people to just enjoy the film for what it is and not for what is trying to, relate to. But I can tell you that, for example, the scene with the chopped hands and then the chopped leg, actually in the original film, you have one of the characters, actually the character that you see in the only piece of the film that is from the original film, black and white, the guy that is putting some tiles on the wall, right? Remember that guy? That is a guy that is important in the 1963 Paulo Rocha's film,
because he's the one who actually shows Lisbon to these newcomers, the main characters. That scene, he's shaving with an old-fashioned shaving thing. And we try to play with the idea of a knife, meaning like a shaving device, and the chopped hand. And a bit further, he keeps talking about, well, shaving, and then we show the leg. It's just, I mean, you don't have to know the story, we just wanted to be playful, and why not a chopped hand, and why not a chopped hope I answered your question. A última questão, claro. João, gostava de ouvir falar um bocadinho sobre a forma como encenaram os planos, porque claramente tinham já uma bíblia, não é? De enquadramentos, de movimentos, mas quando vemos o filme percebemos que, para além do que a câmara está a captar, que já estava no filme original, há todo um outro trabalho que é feito por figuração, por coisas que portas que abrem, que se calhar, imagino eu, que abrem ao mesmo tempo que abriam no filme original, mas que se calhar a ação não é exatamente a mesma, porque se calhar antes uma pessoa saía, agora entra, etc. Como é que foi essa parte do trabalho de criar estes planos idênticos, mas hoje com um outro, que é se calhar um bocadinho a presença espectral, que foi mencionada antes? Foi um trabalho feito antes? Foi um trabalho feito em platô, no momento? Ok, não, não, e obrigado por essa pergunta, porque tem a ver com o processo de construção deste filme, que teve várias etapas. Como eu acho que disse, não me lembro já, este filme começou a ser pensado e planeado e preparado antes da pandemia. Ou melhor, nem sonhávamos que ia acontecer o que mais tarde aconteceu. Começámos a filmagem ainda antes da pandemia e fomos interrompidos e recomeçámos e fomos interrompidos, enfim, foi um processo longo, filmámos sempre que nos davam autorização para o fazer. Antes disso houve um trabalho acho que se pode chamar de reperagem, repito, foi quase arqueologia urbana, mas ainda assim é reperagem, ou seja, nós não andávamos à procura de locais para filmar o nosso argumento, andámos à procura dos locais onde o Paulo tinha filmado o argumento dele. Alguns muito complicados, por exemplo, o Parque da Bela Vista agora é um parque urbano, onde acontece o Rock in Rio. Antes era uma zona de como é que se diz, de quintas, de oliveiras, por exemplo. Passava um rio, que é tecnicamente onde agora passa aquela coisa, ciclovia. E depois começámos a criar associações de ideias. Por exemplo, agora é uma ciclovia, já não é um rio. No filme do Paulo eram carroças e coisas assim, tipo de hortas, não é? Agora são segways, não é? Como é que eles chamam aquelas coisas com rodas? Ou seja, basicamente começámos a ver como é que hoje, em 2022, os espaços são ocupados. E espaços que eram ocupados de uma maneira diferente. E começámos a estabelecer associação de ideias. A maior parte das coisas que nós vemos no filme, tirando algumas mágicas, como por exemplo, há uma cena em que temos um parque de estacionamento, uma das primeiras cenas que nós filmamos, tem um parque de estacionamento onde passa um carro e de repente há umas bicicletas que voam, assim, saem assim, do lado direito do enquadramento e atravessam o plano. Nós estávamos a apontar para um parque de estacionamento sem grande ação e um pouco, digamos, chato, não sei lá. Aliás, pedimos a uns amigos nossos para virem com o carro deles só para o plano ter um bocadinho de movimento. E no momento em que o carro passa, de repente voam umas bicicletas. Não foi encenado. Outras coisas, eu e o João Pedro, enquanto andávamos à procura de locais, íamos vendo situações que nos despertavam interesse e que achávamos que poderiam ser interessantes para ilustrar
um filme que basicamente é sobre nada, nas palavras da Laurie Anderson. Portanto recriámos a questão daquele senhor que tenta abrir a porta sem tocar, com as luvas, aquela questão toda. Nós vimos essa situação e percebemos que estava a acontecer na mesma porta em que a Hilda diz, num período, numa certa cena do filme, diz ao Júlio, porque ele não percebia como é que as portas se abriam com as coisas, a Júlia às tantas diz, então já não tens medo de portas. E de repente nós temos visto uma pessoa que estava com medo, não era da porta, mas de ser infectado pela porta, de alguma maneira fazia não é? Como é que se diz? Fazia um raccord, embora seja uma situação completamente diferente. Ou seja, se vou dar só mais um exemplo que eu acho que exemplifica. O Parque da Bela Vista, que na altura era já nos limites da cidade de Lisboa, era um sítio, por razões óbvias, por ser os limites da cidade de Lisboa, era um sítio onde os namorados iam namorar. Pronto. E nós pensamos, se na época era um sítio onde os namorados iam namorar, agora que é um parque público, porque não uma cena de engate gay? E sem o dizermos, obviamente, há ali uma série de troca de olhares e de pessoas que passam, consegue-se ouvir, para quem reconhece, quem não conhece também não é importante, porque não está lá a ideia, não vem uma legenda a dizer atenção, reparem no toque do telemóvel. Mas quem reconhece sabe que aquilo é o toque do Grindr, que é uma aplicação de engates homossexuais. Portanto, um sítio onde os namorados iam fazer aquilo que a lei portuguesa não permitia que se fizesse em espaços públicos, nós resolvemos converter numa coisa que tem a ver com os tempos contemporâneos. Ou seja, basicamente são várias ideias que nós fomos vendo à medida que, seja numa fase pré-pandemia, seja já quando não nos deixavam filmar e nós à socapa íamos continuando a ver como é que Lisboa estava, e que resolvemos introduzir no filme de modo, de alguma maneira, a enriquecer esses planos, umas vezes fazendo-os coincidir com histórias, com a narrativa original do filme, outras vezes não. Agora, o que eu acho que é muito importante tomar-se em linha de conta é este rigor que tanto o Rui como a Lisa tiveram, e, meu Deus, que paciência que eles tiveram para nos aturar, para nós fazermos os enquadramentos e os tempos e as panorâmicas exatamente como estavam no filme. Eu posso-vos dizer que dei por mim a contar, não sei se vocês já veem aquelas pastilhas cerâmicas que forram os edifícios, eu dei por mim a contar pastilhas cerâmicas para determinar exatamente como era o enquadramento. Até porque nós tivemos que filmar com uma objetiva, já não existem as objetivas que havia, tivemos que filmar com uma objetiva, a Lisa poderá até ajudar melhor do que eu, tivemos que criar ali uma coisa meio aproximada, de modo a que o enquadramento fosse o mais parecido ou o mais fiel possível. E, portanto, foi um trabalho mesmo um bocadinho obsessivo. Exato, era o que eu estava obsessivo. Muito obsessivo. Muito obsessivo, em que eu e o João Pedro, nós estávamos obviamente sempre unidos com o monitor, com o filme original, para além de termos um dossiê em que tínhamos todos os frames do filme, porque queríamos, havia da nossa parte uma necessidade de que o filme fosse o que se vê no ecrã fosse o mais rigoroso possível, tirando a parte das micronarrativas que povoam o filme, fosse o mais rigoroso possível
mais rigoroso possível, o mais perto possível dos enquadramentos que o Paulo filmou. E para terminar, houve uma parte que nós nos esquecemos, mas de falar, ou pelo menos eu esqueci-me de falar, é que para além de todas estas homenagens que nós queríamos prestar, eu acho que há aqui uma coisa que também é fundamental. Eu espero que nós nunca mais venhamos a viver esta cidade como vivemos ou não vivemos durante esta pandemia. E eu acho que este filme, de alguma maneira, foi tão bem contaminado pela pandemia. Ou seja, os sons que nós ouvimos não são os sons que nós estamos habituados, os espaços estão vazios de uma maneira que nós quase não reconhecemos. Ou seja, para além de tudo mais, eu acho que isto, de alguma forma, também acaba por ser um documento, não tanto um documentário, um testemunho, não é? De uma época que nós vivemos e que fica registada, não é? Não é? Ou seja, partindo de uma coisa, é curioso, Isabel, não é? Estamos a partir de uma coisa de 1963 e de repente ganha umas camadas, algumas das quais nem sequer estavam, pelo menos por nós, inicialmente pensadas, não é? C'est la vie. Queria agradecer muito ao João Rui e ao Ruth. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado. Muito obrigado a vocês por terem vindo.